Nesse vídeo da Academia do Texto, eu resolvi responder uma dúvida que muitas pessoas já me fizeram no jogo do texto, que é como reverter foras, como é que eu ajo se a conversa não está indo por um caminho tão bom, se a garota não está demonstrando muito interesse. E quando você adota uma mentalidade de abundância, você acaba muitas vezes deixando de reverter foras. Por quê? Porque, vamos supor, geralmente o que eu faço? Eu começo a conversar com algumas meninas ao mesmo tempo e as que estão mais interessadas eu continuo a conversa. É claro que eu vou escolher 3 a 5 meninas que eu quero sair, que eu já peguei os contatos, que eu sairia numa boa, e aí eu vou mandar as mensagens e as 2 que reagirem melhor, 3 que reagirem melhor, eu vou continuar a conversa, vou meio que fazendo um funil. Nesse funil entram várias e vai sair uma que vai ser a do encontro. Então, quando eu percebo que a mulher não está reagindo muito bem à minha conversa, eu foco nas outras que estão reagindo bem para não perder tempo. O grande problema disso é que se você só fizer isso, as suas habilidades de reverter um fora, de reverter uma situação um pouco mais difícil, vão diminuir. Então, nos últimos dias eu testei algumas coisas para reverter jogos onde a garota não está tão receptiva a mim, onde ela está respondendo seco, etc. E eu testei aqui uma situação em duas conversas distintas e funcionou nas duas. Então eu vou mostrar para você como é que eu fiz. São 2 conversas bem rápidas, só para você entender o que eu penso que dá para fazer quando a garota não está reagindo muito bem à minha conversa. Então beleza, essa aqui foi do Tinder. Eu comecei usando um abridor comum, porque eu já estava pensando em fazer um acordo progressivo. Então, ao invés de chegar para ela e falar, então é você que vai ser minha guia turística nessa cidade, eu comecei com oi, tudo bem, para fazer ela me responder primeiro e depois emendar do guia turístico. Então eu falei, oi Tatiana, beleza? Ela falou, oi. Ela respondeu, oi, tudo bem, e você? Falei, tudo bem também. Eu falei, então eu cheguei aqui domingo, eu vim de São Paulo, você me parece ser uma ótima guia turística. Aí você pode ver que a resposta dela foi seca. Sério, que legal. Foi bem seca. E aí, nessa hora, eu pensei, ela me deu uma resposta seca, então eu não vou continuar pelo mesmo caminho. Eu vou por outro caminho. Então, tentei usar aqui a curiosidade. Mas pelo que eu vi, uma das suas fotos, eu acho que você não seria uma boa guia. Aqui eu até escrevi errado, mas a ideia era falar boa guia. Ela falou, por quê? O que você viu? Você pode ver que ela já ficou um pouquinho interessada. Então, uma guia turística precisa ser muito boazinha. E eu não sei, se olhar algumas fotos, você não parece ser tão boazinha assim. O que eu queria é que ela se qualificasse para mim. Ela se qualificou, mas de uma forma sutil, ela não se esforçou muito. Ela, sou sim. Você pode ver que ela não estava investindo muito na conversa. E aí eu mandei, falei, então será que eu posso confiar em você para ser minha guia? Ela não respondeu. Então aqui, você pode ver que ela não respondeu e se fossem outros casos, eu poderia simplesmente ter deixado essa passar e focar nas que estavam me respondendo. Porque quando você tem uma abundância de mulheres, se uma ou outra não te responde, não tem problema, já que tem várias te respondendo. Mas como é que você reativa esse tipo de jogo? Basicamente, você tem que fazer o seguinte, você tem que iniciar uma conversa como se você estivesse iniciando uma conversa do início. Ou seja, como se você não tivesse falado com a garota, usando um abridor que promove algum dos gatilhos de curiosidade, de leves provocações, da mesma forma que eu mostro no jogo do texto. Então você vai usar um dos abridores do jogo do texto novamente, como se você não tivesse falado com a garota. Mas você não vai fazer isso no mesmo dia, tá? Você pode ver aqui que eu esperei um dia para mandar essa mensagem. Então eu vi que ela ficou online depois aqui de não me responder. Provavelmente ela devia estar falando com outros caras. Então eu tinha que capturar a atenção dela novamente, porque a atenção dela não estava em mim. Então lembra que eu falo sempre que você só pode ir para o passo 2 depois de cumprir o passo 1? E o passo 1 é captar a atenção da garota. Nessa conversa você pode ver que ela não estava com a atenção em mim. Ela estava dando respostas secas, me ignorando. Então eu voltei ao passo 1. Eu tentei avançar, vi que não dava, dei um dia e voltei ao passo 1. E é isso que eu recomendo que você faça quando acontecer da garota parar de te responder. Você volta ao início como se nada tivesse acontecido, eliminando qualquer tipo de emoção, porque muitas vezes quando você tem abundância de mulheres, você fica meio, essa puta aí não quer me responder, vou deixar ela, foda-se ela não sabe que tá perdendo. Então você fica com aquele sentimento de não preciso dela, eu tenho várias. Mas é legal você trabalhar esse sentimento para você ficar bom em não reagir às pessoas e em
não deixar que as pessoas mudem as suas emoções. Porque se você pensa assim, você automaticamente vai se sentir um pouco desconfortável pelo fato da garota não te responder. Então o ideal é que você treine você mesmo para ser não reativo, para se você precisar voltar a falar com a garota, você fala sem problema, como se nada tivesse acontecido, como se o fora dela, a falta de resposta dela não tivesse te afetado. Então esse é o grande truque aqui. Então você pode ver aqui que eu voltei para o passo 1 e ela já reagiu um pouquinho melhor. Ela já mandou aqui mais mensagens. Ela falou, desculpa não responder. Por quê? Que tipo de problema? Não entendi. Ponto de interrogação. Você pode ver que alguns abridores podem funcionar melhor. O da guia turística com essa não pegou muito bem, mas esse tipo aqui de leve provocação já funcionou melhor com ela. Então com algumas mulheres a curiosidade não vai funcionar tão bem. Na maioria vai, mas com algumas não vai. Então você pode testar. A curiosidade não funcionou? Beleza, volta ao passo 1 com outro tipo de abridor, que pode ser uma leve provocação ou usando algum dos outros gatilhos que eu menciono. Então você volta sempre com um abridor que tem um efeito diferente. Então eu usei aqui outro abridor com um efeito diferente. Aí eu falei, você sumiu, eu imaginei que estava causando algum tipo de problema na cidade. Aqui eu usei de novo a curiosidade. Ainda mais que uma amiga sua que eu conheci ontem me disse sobre... Ainda mais do que uma amiga sua que eu conheci ontem me disse sobre você. Como é uma cidade pequena, isso fazia sentido, porque nessa cidade todo mundo acaba meio que conhecendo todo mundo. Então ela já ficou, nossa, sério, que amiga? A única amiga... Aí ela falou aqui o nome da amiga, a única amiga que eu tenho aqui. E aqui eu já entrei no jogo. Não existia nenhuma amiga, eu não sabia nada sobre ela. Mas eu entrei no jogo criando a ilusão de que existia alguma amiga. Algumas pessoas falam, mas você mente para as garotas. Cara, esse tipo de mentirinha é uma mentirinha branca, não é uma mentira que vai prejudicar ninguém. Todo mundo mente, quem fala que não mente é mentira. Todo mundo mente, mas existem vários tipos de mentiras. Existe a mentira branca, que é aquela mentira que você usa que não vai afetar ninguém. Que o seu chefe te pergunta, nossa, essa camisa me engorda? Você fala, não, o que te engorda é os 20 pedaços de pizza que você come à noite. Você não vai falar isso. Você vai falar, não, ficou boa, mesmo que não ficou. Isso é uma mentira branca, uma mentira que não vai causar mal nenhum. Então aqui você está usando uma mentira branca, depois no encontro você pode falar, tava a fim de sair com você e foi a maneira que eu encontrei pra gente sair. Você não tava me respondendo, eu tive que usar uma maneira, mas valeu a pena, né? Ela vai falar, valeu, foda-se, ela não vai ligar pra esse tipo de mentira. Ela vai ligar se você tá namorando com ela e fica com outra mulher. Isso ela vai ligar. Mas pra esse tipo de mentirinha ela não vai ligar, tá? Aí você pode ver aqui que ela falou, sério, que amiga, a única amiga que eu tenho aqui e tal. Eu falei, então, eu já percebi que você não gosta muito dela, mas eu não posso falar, ela me fez jurar que eu não contaria. Eu fui ampliando a curiosidade. Aí aqui eu já, mostrando mais que o jogo é real, falei, talvez não seja sua amiga, mas ela te conhece. E ela falou que gosta da amiga, que ela mora com ela. Eu falei, então não é ela. Mas o que ela disse? Faz 2 meses que eu moro aqui. Então, como você pode ver, eu captei a atenção dela aqui. Eu já cumpri o meu objetivo. Mas aqui eu amplifiquei ainda mais. Eu falei, nossa, uma coisa terrível. Ela falou, não tem como uma pessoa me conhecer tanto assim. E aí eu usei a escassez, porque eu não queria mais conversar pelo Tinder. Então eu falei, vou ter que sair agora porque eu vou fazer um bate-volta para São Paulo. Eu tenho que ir ao evento lá. Me passa seu WhatsApp que eu depois te conto por lá. Ela me passou legal, beleza. Segunda eu já estou de volta, beijos. Beijos. Pronto, peguei o WhatsApp de um jogo que era praticamente perdido. Porque ela não tinha me respondido, eu poderia ter simplesmente ficado putinho e falado, não quero mais saber dela, eu tenho as outras. Mas não, eu reverti e já saí com essa menina algumas vezes. Então, você pode ter uma ideia de como você pode reverter foras. Eu acredito que talvez o primeiro passo para você reverter um fora seja se treinar a não ser afetado por eles. Porque se a garota te dá um fora e você leva isso para o seu lado emocional, você sente o fora, dificilmente você vai reverter o fora. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você leva um fora é, Tinder, eu também olho às vezes mensagem e não respondo, às vezes não dá tempo, tem muita gente falando ao mesmo tempo, então é normal não responder. Então você não tem que levar pro lado pessoal o fato dela não te responder. Simplesmente, cara, passou uma mensagem ali, nesse dia ela não estava muito bem e tal, e não te respondeu. Então tem que levar na esportiva para que funcione, senão você não vai conseguir. Se você se deixar afetar emocionalmente, você não vai conseguir reverter os foras, tá? Aqui foi mais ou menos o mesmo exemplo. Eu usei um abridor, pronto, estou aqui, Daniela, e quais são seus outros 2 desejos? Ela deu risada, falou, essa foi boa, mas não continuou a conversa. Eu falei, tudo bom? Ela falou, tudo bem, e você? Ela falou, por acaso, acabo de ler o seu perfil, gostei da parte das mulheres inteligentes. Você pode ver que ela estava interessada nesse começo. Eu falei, tudo bem também. Pelo visto, você é uma mulher extremamente inteligente. Na verdade, eu acabei de chegar aqui na cidade, eu sou de São Paulo, mas estou mudando para cá. Você acha legal morar aqui? Já tentando entrar na fase de conforto, porque eu percebi que eu tinha captado a atenção dela.
Ah, que legal. Mas você pode ver que ela não respondeu a minha pergunta e já quis sanar as dúvidas dela. Ela falou, ah, que legal, você veio para algo específico, estudar o trabalho. Aí eu falei, trabalho, meu sócio mora aqui, eu vou estruturar o escritório aqui com ele, colocando uma prova social embutida. Ela falou, legal, não sei se você já conhecia aqui, mas você vai gostar, é uma cidade muito boa. Falei, ah, legal, eu já tinha vindo para cá uma vez e gostei. Agora eu só preciso de uma mulher muito legal para ser a minha guia turística. Agora já entrando no passo 3, que eu já criei um pouquinho de conforto, eu já estava entrando no passo 3 para pegar o Whats, porque aqui os 3 passos podem ser menores no Tinder, porque eu ainda não vou chamar ela para sair. O primeiro passo é pegar o Whats. E ela falou, olha que sorte a sua, eu sou agente de viagem, e deu risada. Então aqui, cara, eu já tava, pronto, né? Não vou precisar nem me esforçar, porque ela já tá na minha. Ela até se ofereceu. Aí eu fiz uma carinha aqui com coraçãozinhos e falei, era você mesmo que eu tava procurando então, uma mulher extremamente inteligente e uma ótima guia. Ela deu risada e falou isso. Eu falei, me passe seu WhatsApp então e vamos combinar um tour pela cidade. E ela simplesmente deu risada e não falou mais nada. Ela deu risada e não falou mais nada, depois ficou online. Eu sinceramente não entendi. Até hoje, se você me perguntar por que ela não me respondeu, a conversa estava indo tudo bem, ela não me respondeu, simplesmente não me respondeu. E aí eu tentei dar uma leve provocada e falei, pelo visto você não é uma guia tão boa assim. E ela não me respondeu também. Então ela me deu 2 vácuos. E aí no outro dia eu mandei a mesma mensagem que eu mandei para aquela outra, porque eu testei nas duas ao mesmo tempo para ver se funcionava. Falei, que tipo de problema você está causando hoje? Ela, eu não costumo causar problemas, e deu risada. Pode ver que ela já me respondeu de novo. Então, o segredo é não levar pro pessoal. Porque ela não te respondeu naquele momento, às vezes ela estava num estado negativo, mas não é nada pessoal contra você. Então você volta a falar com ela como se nada tivesse acontecido. Ela falou, eu não costumo causar nenhum tipo de problema. Eu falei, não foi o que eu soube, viu? Me contaram umas coisas aí. Ela, tá, duvido. Você pode ver que eu tô captando a atenção dela de novo. Eu falei, o que você quer apostar? Ela, qualquer coisa. Eu sou boa com apostas, nunca perco. Então ela já entrou no modo desafio comigo. É uma coisa que atrai as mulheres, esse desafio. Eu falei, não perde porque você está acostumado a apostar com o povo da cidade. Nunca apostou com o paulista. Você tem certeza que quer apostar alguma coisa? E aí eu falei, você tem certeza de que aposta qualquer coisa mesmo? Ela falou, tá, depende também, né? Ela já entrou no modo recuando. Ela falou, você não conhece bem os paranaenses para falar assim? Eu falei, conheço tão bem que você já ficou com medo. Antes era qualquer coisa, agora depende. Você não ganhava todas as apostas? Por que o medo? Estou amplificando aqui o jogo. Ela falou, não faço apostas escuras com quem não conhece, deu risada. E aí eu já vou para o último passo, que é pegar o WhatsApp. Eu falei, olha, eu não queria fazer isso tão cedo, mas acho que não temos outra opção. Eu coloquei uma frase que incentivava ela a me responder, porque tem um leve tom de curiosidade e antecipação nessa frase. E ela só deu risada. Eu falei, você provavelmente já percebeu também, né? Ela falou, não percebi, sou meio lenta. Falei, é bem simples. Você pode continuar apostando com o povo daqui e ganhar todas, ou você pode apostar com alguém que realmente vai ser um desafio, mas como você não faz aposta com alguém que não conhece, nosso primeiro passo é sair para tomar alguma coisa e depois que não conhecermos, a aposta começa. Lá você é bom com as palavras, ok, fechado. Então eu usei aqui uma estrutura lógica para fazer ela sair comigo. Eu falei, então, beleza, me passa seu WhatsApp e vamos combinar certinho. E aí, ela me passou o WhatsApp aqui. Então você pode ver que muitas vezes você vai ter que dar algumas voltas. Ela pode não responder a algum estímulo, mas ela vai responder a outro. Então, a maior mensagem aqui de reverter fora é não leve para o lado pessoal. Volte como se nada tivesse acontecido pro passo 1. Nunca tente voltar tentando criar conforto, porque ela ainda não está com a atenção captada em você. Sendo assim, sempre que você for iniciar uma conversa com a garota, sempre vai para o passo 1. A não ser que a garota já esteja muito na sua, que você já tenha saído com ela várias vezes. Mas sempre que você for iniciar uma conversa nova com uma garota, volta para o passo 1 de captar a atenção. Depois, é sempre os mesmos 3 passos, tá? Então, basicamente é assim que você pode reverter um fora. Usa aí nas garotas que você tem, que às vezes você pode ter ficado meio bravo por ela não ter te respondido. Elimina esse sentimento, entende que ela talvez não tenha estado num momento bom para te responder. Pensa nas garotas que você não respondeu também. Como é que você teve algo pessoal com a garota que você não respondeu? Provavelmente não, você simplesmente deixou para depois, tal, e pode ser que um dia ela fale com você e você responda. Então, sempre evite levar para o lado pessoal, saia com a garota e conheça ela, fique com ela, você não vai perder nada. Então é isso, um abraço e a gente se vê na próxima semana.